Fala aí, meus amigos, bom dia a todos, eu sou o Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 19 de maio de 2020, terça-feira, Rio de Janeiro, capital, e agora são 3 horas e 40 minutos, muito bem. Este é o quadro Jesus não é o Messias. Nesse quadro eu estou falando em cada parte sobre os requisitos que esse tal Jesus aí teria que cumprir para poder ser o Messias prometido ali na escritura judaica. Só lembrando que eu estou comparando textos, tá? Não estou dizendo que acredito no judaísmo, não, só estou apenas comparando o texto. E claro que o Messias do judaísmo também não virá, tá? Não virá nenhum Messias, não vai ter ninguém que vai fazer a lei sair de Judá, não vai ter ninguém, não vai ter nada disso, tá? Não vai ter ninguém cumprindo profecia nenhuma, porque profecias não existem, tá bom? Tudo balela, certo? Mas eu estou comparando textos e lembrando que antes que alguém venha falar, não, mas o Messias ele é espiritual, não existe Messias espiritual. Quem quer saber um pouquinho sobre o conceito, esqueça pastor, esqueça os evangélicos, esqueça igreja cristã, porque o conceito de Mashiach veio de onde? Veio do judeus, do judaísmo. Então você tem que seguir, tem que consultar a fonte, melhor dizendo. Então, você tem que consultar a fonte. Se eles que elaboraram esse conceito, então nós temos que o quê? Para entender o que eles dizem e comparar os textos do chamado Novo Testamento para ver se realmente se cumpriram, nós temos que ver o quê? Aquilo que eles falam, e não o que pastor fala, e não o que Roma fala, ou o que padre fala, certo? Então vamos lá rapidinho aqui, vou mostrar algumas coisas, quero que vocês prestem atenção. Lembrando que este quadro não é para pessoas escreverem besteiras, como no meu primeiro vídeo que eu falei sobre o templo, que ele teria que restaurar e não destruir. E teve um imbecil que veio falar assim, mas Jesus pode ser provado que ele é o Messias, porque isso, ele quis colocar, sabe o quê? Significado de palavras. Ele deve ter buscado isso no Google, né? Lógico, ou visto de algum pastor. Nem terminei de ler, quando vi que era porcaria já apaguei. Lembrando, quem tem algo para ensinar, como no caso aqui eu estou aqui me propondo para gastando o meu tempo para ensinar vocês, para esclarecer algumas pessoas, então aqui é para quem quer aprender, não para quem quer prevalecer. Você está se achando? Não estou me achando não. Se eu estudo e se eu busco e trago uma informação, é porque eu tenho algo para passar. Então não vem como querer contradizer e querer dar uma desperta não, porque aqui não vai ter engraçadinho para tentar provar a existência ou tentar provar a tal profecia que nunca se cumpriu, certo? Com um Messias, como que eu vou dizer, pirateado, ou seja, é a pirataria da pirataria. Tá? Aquele Messias ele é falso, e claro, não verá Messias nenhum, mas o do cristianismo é a mesma coisa que você piratear um CD pirata. Mas vamos lá, gente, deixa eu pegar aqui o slide. Bom, aí esse é o texto, ou melhor, o título: Jesus não é o Messias, parte 2. O reinado, cada parte, ou melhor, cada parte dessa série vou tratar de um requisito que o tal Mashiach ou Messias teria que cumprir. Então vamos lá, olha só, olha aqui, ó. O Messias terá que governar em Israel, tá vendo aí? Vamos ler aqui o versículo, olha só, tem outros versículos também mostrando, tem Oséias 3, versículo 4 e 5, tem Ezequiel 37, 24 também, 37, 24 ou 37, 24 também. O que acontece? Tem outros versículos mostrando que o tal Messias, que é prometido ali na escritura judaica, que as pessoas aqui no Ocidente conhecem como Antigo Testamento e que os judeus conhecem como Tanar, diz o que esse Messias teria que, ou Mashiach, teria que reinar de fato, tá? Eu vou pegar somente esse aqui de Miqueias, tá bom? Tem outros mostrando isso. Então vamos lá, olha só. O Messias terá que governar Israel. Por que eu botei esse terá que governar? Porque já que eles acreditam que ele virá, que eles acreditam que esse Jesus realmente foi uma farsa, e na verdade foi, porque foi inventado por Roma, então eles acreditam que virá. Mas claro que realmente não virá, por isso que eu coloquei o verbo aqui no futuro, tá? Mas
ele teria que cumprir, e Jesus não cumpriu nada. Então o Messias terá que governar Israel. Já que Jesus não cumpriu isso, então não é Messias coisa nenhuma. Olha só, vamos pegar aqui, ó. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Olha aqui, ó. Eu até grifei aqui, ó. Até botei e sublinhado aqui, ó. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Bom, será que isso aqui aconteceu? Vamos ver a situação aqui, ó. Há 4 situações na Bíblia que provam que Jesus não cumpriu tal requisito, ou seja, o Messias teria que reinar. Lembrando que eu não estou dando validade à religião, estou apenas comparando os textos, certo? E quando você compara, você vai estudar, você vê que essa tal história aí não tem pé nem cabeça e esse Jesus não cumpriu nada. Gente, tem gato miando, cachorro latindo, parece que eles programam isso, né? Parece que na hora de começar a gravar, começa a latir, mas deixa assim mesmo, vamos embora. Vamos com latido, com miado e vamos embora. Olha só, primeira situação. Não há uma só passagem descrevendo que o tal Jesus reinou em Israel. Isso aqui é uma situação genérica. Se você pega toda a Bíblia Sagrada, você vai ver que não há nenhuma passagem mostrando que Jesus reinou. Ah, não, ele vai vir para reinar. Não, não. O Messias teria que fazer tudo numa só vinda. Não tem essa de 2 vindas, tá? Se você pegar a fonte, que é a escritura judaica, não diz que ele virá 2 vezes para cumprir nada. Ele teria que vir uma vez para fazer isso, certo? Então não tem esse negócio de que você quer inventar uma coisa que foi inventada por uma outra religião para dar um cumprimento que eles não elaboraram nada. Primeiro, quem criou esse conceito de Mashiach, como eu falei no meu vídeo com este nome, foi o quê? Foram os judeus. Foi o judaísmo. Então, se você quer saber sobre a situação, os requisitos para ser o Messias ou o Mashiach de Israel, você tem que consultar o que? A fonte. E a fonte é o judaísmo em relação a este assunto, tá? Então não o cristianismo. O cristianismo é a pirataria da pirataria. Então, primeira situação, não há nenhuma passagem descrevendo que o tal Jesus reinou em Israel. Então, história para boi dormir. Continuando, segunda situação. Sabendo, pois, agora vamos ler o versículo. A segunda situação, agora vamos ser mais específico. Olha aqui, ó. João 6,15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo. Arrebatá-lo não é levar ao céu, não. Essa palavra aqui significa levá-lo junto, tá? Pode também significa tomar com força, mas aqui significa levá-lo junto, tá? Com o intuito de arrebatá-lo, de levá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Peraí. Jesus ele teria que reinar se ele fosse o Messias. Olha aqui o versículo aqui, ó. De ti me sairá o que há de reinar em Israel. Quando chega a situação aqui, olha o que acontece. Jesus, ó, sabendo pois Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Que Messias fajuto. Vamos lá. A terceira situação, aquela foi a segunda, a terceira. Ó. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Olha que mentiroso. Olha que mentiroso. Primeiro, mas agora o meu reino não é daqui. O Messias teria que reinar em Israel. Teria que reinar de fato. Aí ele vem dizer que vai dar testemunho da verdade. Que verdade? Se ele disse que cumpriu estas profecias, ele teria que reinar de fato. Ele diz que o reino dele não é neste mundo, agora vai dar testemunho da verdade. Isso é um mentiroso, isso é um farsante. Essa história é muito mal feita. Quando criaram essa historinha, essa fábula, para dizer que esse tal Jesus cumpriu os requisitos do Messias, ele não cumpriu nada. É só você pegar o texto e ler direito. Tá? Simples. Tá? Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Coisa nenhuma, ele está falando mentira aqui. Ele teria que falar o correndo dele, teria que deste mundo, não de outro mundo. E outra, ele teria que vencer os inimigos. Mas esse é outro requisito, eu vou falar depois. Mas só dar uma pincelada aqui.
Ele teria que cumprir o requisito de vencer os inimigos, de não ser levado à cruz. Entendeu? É a história para boi dormir. E a quarta situação aqui, ó. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai Naka reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Pombo e sereis testemunhas. Claro que isso aqui foi o que eu terei, né? E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tanto que está aqui em itálico. Gente, mas dá na mesma. Vai mudar o nome, a mesma coisa. Olha só. Eles queriam saber se ele, esse tal Jesus aí, que ele iria restaurar o reino a Israel, porque o Messias teria que fazer isso. Aí eles falam assim: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Pombo e sereis minhas testemunhas. Ou seja, coisa espiritual. De novo, fugindo do assunto. Ou seja, quem criou esta historinha para boi dormir, criou muito mal. Então vamos voltar aqui, vamos sair do slide então. Tá? O que acontece? Então eu vou explicar algumas coisas aqui então rapidamente. Tá? Bom, as pessoas dizem o seguinte: que o tal Messias, ele cumpriu a parte espiritual na primeira vinda e agora ele vai governar no final para reinar e julgar a terra e levar para o inferno e mandar no inferno aqueles que não aceitaram e botar à direita aqueles que obedeceram. Primeiro, não tem isto na Tanar. Tanar é o que nós conhecemos aqui no Ocidente como Antigo Testamento, que não é antigo para os judeus, tá? Primeiro, quem criou este conceito? No meu vídeo, assistam ao vídeo, está aqui no canal. O conceito de Mashiach, M-A-F-F-I-A-C-H, porque não existe nenhum som para a expiração, então temos que adaptar, mas se escreve como CH, mas se pronuncia Mashiach, tá? Então esse vídeo fala sobre o conceito, como é que ele seria, mas ele não seria espiritual. Messias, ele seria aquele que iria governar. E o primeiro requisito é o quê? É que ele iria reinar, que ele iria restaurar o templo, que ele iria que mais? Vencer os inimigos. Eu falei primeiro sobre o templo, só para mostrar que não cumpriu mesmo. E agora eu quero falar sobre... Estou falando sobre o reinado. Ele teria que reinar e não reinou coisa nenhuma. Então, não existe nenhum lugar onde o Messias iria cumprir a primeira parte e depois a parte do reinado ele ia cumprir na segunda vinda. E primeiro que Messias não é espiritual, esse conceito de salvador de almas, isso não tem base na chamada escritura judaica, certo? Então as pessoas gostam de pegar esse versículo de Miqueias e dizer que ele cumpriu, porque está lá, que foi citado lá em Mateus, mas não, ele citou uma parte que Efrata era pequena para figurar entre um grupo de milhares, mas ele seria o quê? Mas dali sairia o que iria reinar. Só que você pega o chamado Novo Testamento, esse Messias fajuto não reinou coisa nenhuma. Então o que nós temos ali não é profecia. A pessoa que faz o seguinte: os cristãos fazem muito isso, eles pegam a escritura judaica, citam no Novo Testamento e fala: olha aqui, se cumpriu, tá vendo? Isso aqui se cumpriu. Não se cumpriu, aquilo ali é ideologia de autor. Você pega o texto, você vê que não se cumpriu. Eles fizeram um arranjo muito mal feito, colocaram, sabe como? De maneira forçada para dizer que cumpriu, mas não se cumpriu. Por quê? Porque ele não reinou. Tá? Além disso, o que tem? Aí você vê que quando vão levá-lo para proclamar em rei, ele se retira. E depois ele fala diante de Pilatos. Estava ia ser crucificado, ia ser condenado, e fala assim: o meu reino não é deste mundo. Caramba, ele teria que reinar lá. Como eu falei, não existe nenhuma tal, como eu vou dizer, profecia judaica, que eu falo assim entre aspas, porque não existem profecias, tá? Mas segundo o Antigo Testamento, que nós conhecemos aqui com esse nome, não há nenhuma indicação de que o tal Mashiach viria cumprir uma parte na primeira vinda e depois viria na segunda cumprir aquilo que ele falhou na primeira. Não.
Ele teria que vencer os inimigos e não ser crucificado. Ah, não, ele venceu. Não tem nada de vencer diabo. Não tem diabo na história. Esquece isso. Tá? Essa aí é a invenção aqui de Roma. Tá? E para terminar, aí tá, ele vem lá e fala com Pilatos que ele veio ter testemunho da verdade, mas é um mentiroso. Por quê? Porque ele disse que o meu reino não é deste mundo. Ora, se o reino dele não é deste mundo, então ele não é Messias, porque Messias teria que reinar neste mundo. Tá? Aí diz vinda para ter testemunho da verdade. Que verdade? A verdade é que ele é um mentiroso, né? Essa é a verdade, né? Que ele é um mentiroso. Claro, porque quem criou isso aqui mentiu mal pra caramba. Porque tinha que pelo menos inventar uma coisa que ele tivesse inventado, que ele tivesse reinado. Porque assim cumpriria o tal anúncio do Messias que viria. Mas não. Gente, basta você comparar o texto. Só estou mostrando o seguinte, porque isso aqui, alguém fala assim, ah, mas por que você fala tanto nisso? Se tem pessoas que falam que acreditam em duendes e ninguém se mete porque não tem ninguém querendo impor crença de duendes. Mas isso aqui não tem gente que quer impor isso aqui nas escolas, quer impor oração do Pai Nosso. Eu estou mostrando que também o elemento da religião cristã e comparando com aqueles que eles disseram que cumpriram e não cumpriram nada. Agora, acredita quem quer. Agora, eu, quando comecei a comparar isso aqui, vi que aquilo ali era uma furada. Só isso. Cristianismo é a pirataria do CD pirata. Cuidado. E aí vem aqui em Atos, diz que olha, não compete saber. Tempo que o Pai Naka, o Deus Pai Naka preparou, né? E aí ele vai falar, vai descer sobre vós o Espírito do Pombo e vamos ver testemunhos. Testemunho do Messias falso? Testemunho de um Messias falso? Lembrando, gente, não vai vir Messias judaico. Eu estou comparando textos, tá? Esse aqui é o quadro. Jesus não é o Messias ou não é o Mashiach. Por quê? Não cumpriu nenhum requisito. Nenhum. Tá? Ele teria que trazer paz, não trouxe. Eu vou trazer isso em outras partes, tá bom? Então aqui, fique com essa parte aqui, a parte 2. Já tem a parte 1, já está aqui no canal. Assistam. E para vocês entenderem, assistam a parte não, o vídeo, o conceito de Mashiach, que é um vídeo que não é dessa série, mas ele complementa, tá bom? Então, quero agradecer a todos pela paciência, pelas sugestões e quero dizer que vocês que têm me incentivado, apoiado, fico feliz e peço para vocês passarem esse vídeo para frente. Compartilhe, curta, comente, tá bom? E passe para aquelas pessoas que gostam de ficar pregando e mostre que eles estão pregando algo inventado, uma situação que eles colocaram, que foi colocada por Roma, que deram uma historinha que é uma tremenda de uma farsa, tá? Que é uma tremenda de uma farsa essa historinha que Roma colocou. Então, mostra para essas pessoas, mostra para essas pessoas que gostam de ficar pregando Jesus para você, mostra esse vídeo para a pessoa cair na real e ver que ela está, além de servindo a um ser imaginário, está servindo o que? Está guiando a sua vida por uma mentira inventada pelo povo de Roma para dizer que cumpriu uma coisa que nunca se cumpriu, tá? Apenas eles forçam a barra jogando textos que não têm coerência com aquilo que foi anunciado na tal Tanar, tá? E só lembrando, gente, também a Tanar não vai se cumprir, tá? Porque religião é pura ilusão, pura fantasia e pura superstição. Então um grande abraço a todos, até a próxima, sucesso a todos e tchau, tchau. Os cristãos esperam Jesus voltar, dizem que ele vai voltar e ele nunca volta. Sabe por quê? Porque quando ele morreu e subiu para o céu, provavelmente ele deve estar preso à órbita de algum planeta pela força gravitacional. E agora está lá, rodando. Sabe Deus até quando? Vai voltar nunca.